Oi, gente bonita! Vamos conversar um pouquinho hoje sobre as expressões numéricas? Bom, elas não são nada mais, nada menos do que umas expressões que são formadas por números e esses números separados por operações. Tá aí tudo bem, né? Mas tem alguns detalhezinhos que a gente precisa conversar. Vamos lá? Então, o que eu tenho que me dar conta? Como que eu resolvo uma expressão numérica? A gente tem basicamente duas ordens para cuidar. A primeira, vou pegar aqui a caneta, são os parênteses, os colchetes e as chaves. Eu não sei desenhar chaves, cerebelis. Então, uma dica. Quando eu tava lá pelo sexto ano, como é que eu fazia as chaves? Eu fazia tipo uma cortininha assim, ó. Não é a coisa mais linda do mundo, mas na dúvida vai. Então, deixa eu só apagar aqui a minha chave. Então, se aparecer um desses três carinhas aqui, a gente tem que lembrar que primeiro a gente resolve aquilo que está dentro dos parênteses. Depois, se tiverem colchetes, esses carinhas aqui, a gente vai resolver eles. E por fim, a gente resolve as chaves. Ah, mas se tem alguém fora das chaves? Bom, esse cara é o último, né? Não tá nem na nossa ordem. E as operações? O que a gente resolve por primeiro? As potências e raízes. Senhora Belisa, nem aprendi potência e raiz ainda. Bom, então já pula para o segundo. Mas se aparecer potenciação, radiciação, aparecer uma potência e uma raiz, elas são as primeiras. Depois, a gente resolve as multiplicações e divisões. Depois a gente vai ver um exemplo, mas na ordem que elas aparecerem, certo? E por fim, as somas e subtrações. Então, se eu ficar com essas duas regrinhas, lembrar que primeiro é dentro dos parênteses, depois abre para os colchetes, depois abre para as chaves, e depois se tiver alguém fora. E nas operações, primeiro as potências e raízes, depois vezes e dividido, multiplicação e divisão, e por fim mais e menos, soma e subtração, não tem como errar qualquer problema que aparecer de expressão numérica. Vamos para os exemplos? Então, coloquei aqui, ó, 5 mais, abre chaves, 22 menos, abre colchete, 10 vezes 5 menos 3, fecha todo mundo. O que eu tenho que lembrar? Primeiro, já estava sem a caneta. Primeiro, vem os parênteses. Então, eu vou começar resolvendo esse cara aqui. 5 menos 3, será barbada. 2. Se eu não posso sair resolvendo enlouquecidamente, um conselho é passa limpo. Tu não vai gastar mais do que alguns segundos para fazer isso e tu garante não errar nada. Então, já resolvi dentro dos parênteses, então eu eliminei eles, tá? Não preciso escrever de novo. Então, ficou 10 vezes o resultado de dentro dos parênteses. Bom, mas eu ainda tinha os colchetes. Vou ir de trás para frente aqui para manter o espaço certinho, tá? Olha que chave bonita, viu? Não tem problema não saber fazer chave. E aqui eu tenho a chave também. E agora, indo na nossa ordem, vou até trocar a cor. Vou pegar um vermelhinho aqui. Depois, a gente sabia que tinha que fazer aquilo que estava dentro dos colchetes. Então, 10 vezes 2 dá 20. Eliminei os colchetes, né? Consegui resolver. Então, vou passando a limpo de novo. Tinha aqui 22 menos o que estava nos colchetes, né? Ainda tinha um 5 mais aquele cara todo. Show! Até aqui foi. Então, a gente resolveu os parênteses, resolveu os colchetes. Então, vamos para as chaves. Vou trocar de cor de novo. Vou pegar um verdinho bem bonito. 22 tira 20 é 2. Então, agora resolvi as chaves. E aí, passo a limpo o que tiver a mais. 5 mais 2, 7. Então, o resultado de toda essa expressão numérica aqui, olha que coisa mais linda, é 7. Parece bobagem, mas o frustrante é quando faz uma mega numa expressão numérica e chega lá, 0. Mas tudo bem. Mais um exemplo? Então, seguir as ordens, vocês viram, né?
Segundo exemplo. Então, aqui a gente vai ter o quê? Primeiros parênteses. Agora eu vou começar convertindo. 7 tira 4 dá 3. Passa, limpa o resto. Então, eu tinha 2 vezes aquilo ali. Aí tinha um mais 3 perdido lá no fim. Aqui eu tinha o sinal da divisão. Lembra que a divisão pode ser só os 2 pontinhos ou pode ser o sinalzinho com um risquinho no meio. Os dois significam divisão. E ainda tinha um 3 mais 7. Opa, prof, mas aqui também tem parêntese. Então, a gente também resolve esse parêntese aqui. Vou até apagar. Prof, mas tu resolveu primeiro aquele outro parêntese. Faz alguma diferença? Não, porque como eles estão os dois isolados, eu tenho que resolver por primeiro os meus 2 parênteses, tá? Então, eu poderia ter começado aqui no 3 mais 7 ou lá no 7 menos 4. Nesse caso aqui, não vai interferir no resultado. Se tivesse um dentro do outro, não apareceria, né? Porque aparecia parêntese, colchete, chave. Eu resolveria aquele que está mais para dentro, digamos assim. Tá bom? Mas então eu tinha 2 carinhas com parêntese. Primeira coisa que eu fiz foi acabar com eles. Vamos mudar de cor? Então, agora eu fiquei com, bom, colchetes, 2 vezes 3 é 6, e passa, limpa o resto. Ó, cuida que o mais 3 está dentro da chave. 10 mais. Belezinha? Agora, repara o que aconteceu dentro da chave. Eu tenho 30 dividido por 6 mais 3. Bom, então agora eu tenho que decidir se primeiro eu faço 30 dividido por 6 ou primeiro eu faço 6 mais 3. Só que lá no comecinho, o que a gente viu? Que a ordem é potência e raiz, depois vezes e dividido, multiplicação e divisão, e por fim, soma e subtração, mais e menos. Então, como eu tenho a divisão aqui, ela já está por primeiro, né? Mas mesmo que ela tivesse depois, eu tenho uma ordem a seguir. Então, primeiro eu vou fazer a minha divisão. 30 dividido por 6 é 5. Vou passar limpo o resto. 10 mais igual. E agora, para terminar, um laranjinha que não usei ainda. 5 mais 3 é, resolvendo as nossas chaves, né? 8. Então, eu fiquei com 10 mais 8, que é 18. Então, 18 é o resultado dessa expressão numérica, certo? Então, cuida. Se tem mais que um parêntese, mais que um colchete, lembra de resolver eles juntos, digamos assim, né? Ó, usei essa linha para resolver os parênteses. Agora eu vou resolver os colchetes. Agora eu vou resolver as chaves. Agora eu vou resolver o que está lá fora. Beleza? Só para a gente encerrar, continuar falando. Nem era encerrado, acho que tem mais 2. Deixa eu colar aqui. É, tem mais 2. Então, mais um exemplo. O que vai acontecer agora? Ó, repara, lembra da nossa ordem? Potência e raiz. Ó, porque aqui eu não tenho nem parêntese, nem colchete, nem chave, são só as operações. Em segundo lugar, multiplicação e divisão. E em terceiro lugar, soma e subtração. Então, o que eu tenho que cuidar aqui? Eu não posso sair fazendo esse 3 mais 4. Por quê? Porque eu tenho que seguir a minha ordem das operações. E o 4 vezes 2 vem antes. Porque primeiro eu tenho que resolver multiplicação e divisão para depois resolver soma e subtração. Então, o certo seria 3 mais 4 vezes 2, 8, menos 6, tá? Então, sempre cuidar. Apareceu multiplicação ou divisão, resolve ela primeiro e depois vê o resto. Ah, agora eu tenho soma e subtração. Como tanto faz a ordem, se eu resolver primeiro a soma, depois a subtração, a gente vai na ordem que a conta tá, né? Digamos assim, até para ficar mais rapidinho. 3 mais 8 é 11, né? 8, 9, 10, 11. Menos 6 é 5. Então, o resultado dessa expressão é 5. Só isso que eu falei. Muito cuidado com a ordem das operações. E agora sim, nosso último exemplo. Até nem demorei tanto nessa aula. Para a gente encerrar. Aqui, ó, 2 vezes 8 dividido por 4. Se vocês lembram, lá na nossa ordem a gente tem em segundo, multiplicação, eita, e divisão.
Ah, mas se tem os dois, como é que eu faço para saber se eu faço primeiro 8 dividido por 4, primeiro 2 vezes 8? Como eu não tenho parênteses e os dois, eles seguiam a mesma ordem, digamos assim, né? Os dois estavam lá em segundo lugar, tanto faz eu fazer primeiro 2 vezes 8 e depois dividir por 4, ou primeiro 8 dividido por 4 e depois fazer vezes 2, certo? Se eu fizesse 2 vezes 8, 2 vezes 8, 16, dividido por 4, 4. Agora pegar aqui, ó, a mesma expressão, 2 vezes 8 dividido por 4, vou começar aqui pelo 8 dividido por 4, só para vocês verem que assim como eu mostrei ali no finzinho do outro exemplo, aqueles que estão na mesma linha, digamos assim, estão na mesma ordem, tanto faz qual que eu escolho primeiro, né? Que o resultado vai ser o mesmo. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 2, os mesmos 4, certo? Agora, se tivesse uma soma ou uma subtração, aí eu respeitaria a ordem, faria direitinho para não dar ruim no fim. Então, uma aula bem simples, bem rápida, né? Só para a gente reforçar essas ideias das expressões numéricas. Então, lembrou? Parêntese, colchete, chave. Eita, não dá para fazer eles. E se tiverem as operações, primeiro potências e raízes, depois multiplicação e divisão e, por fim, soma e subtração. Beijo para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.